Shalom! Eu gostaria de trazer para vocês um resumo sobre a festa de Purim, que significa festa da sorte, porque Purim significa sortes, e a palavra pur significa sorte no singular. Essa festa fala sobre a nossa comemoração da nossa liberdade. Mas voltando para a história, que está no livro de Esther, a história volta ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que, por conta da apostasia crônica dos judeus, se tornou a vara da ira de Deus ao conquistar a terra de Judá, sitiar Jerusalém, queimar o templo de Salomão e, finalmente, levando os judeus para o cativeiro. Isso ficou conhecido como o exílio babilônico. Está escrito no livro de 2 Reis 25. E entre os judeus que foram deportados de Judá para a Babilônia, estava um jovem chamado Daniel, o profeta, que mais tarde serviu na corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor permitiu que os judeus exilados se estabelecessem às margens do rio Eufrates e estabelecessem seus próprios centros de aprendizado e adoração. Na verdade, alguns dos maiores conhecimentos judaicos já produzidos, incluindo o Talmud babilônico, viriam daqueles que foram exilados na antiga Babilônia. Com o tempo, o rei Nabucodonosor morreu e seu filho governou. Mais tarde, seu neto Belsazar assumiu o trono. Este é aquele rei Belsazar mencionado em Daniel capítulo 5, que deu um banquete e bebeu dos vasos sagrados saqueados por seu avô no templo de Salomão. Enquanto ele festejava e louvava os deuses de ouro e prata, ele e seus convidados viram uma mão misteriosa escrevendo uma mensagem na parede. Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Em sua consternação, ao ver a mão desencarnada escrever essas palavras, Belsazar em vão procurou uma interpretação de seus adivinhos. Finalmente, o profeta hebreu Daniel foi enviado, interpretando a escritura como significando o fim do reino do rei Belsazar e do exílio do povo judeu na Babilônia. As palavras de Daniel provaram ser verdadeiras, é claro. Naquela mesma noite, os medos, liderados por Dário I, e os persas, liderados por Ciro, atacaram em conjunto a Babilônia e o rei Belsazar foi morto. Inicialmente, Dário foi eleito imperador, mas, um ano depois, Ciro se tornou o imperador indiscutível do vasto império medo-persa. O rei Ciro foi gentil com os judeus e até decretou que eles deveriam retornar a Judá para reconstruir o templo do Senhor. Nesse sentido, Ciro era um Messias gentil do povo judeu que, como Moisés, foi levantado pelo próprio Deus para permitir que os judeus retornassem à terra da promessa. Na verdade, 200 anos antes de Isaías ter nomeado Ciro como aquele que iria que pudesse vir para resgatar o povo de Deus. Isso está lá escrito em Isaías 45. No entanto, embora os líderes de Israel tenham de fato retornado a Jerusalém, encerrando assim os 70 anos de exílio profetizado por Jeremias, a maioria dos judeus escolheu permanecer na Pérsia. Após a morte de Ciro, Assuero, que é chamado de Acharverosh, tornou-se governante do Império Medo-Persa. Como Belsazar antes dele, Assuero cometeu o erro de festejar com os vasos sagrados do Templo de Salomão, que aparentemente não haviam sido devolvidos aos judeus pelo rei Ciro. No entanto, de acordo com os sábios judeus, em vez de os persas serem julgados por este ato, os próprios judeus deveriam ser julgados,
por meio das maquinações de um particularmente desagradável primeiro-ministro de Assuero chamado Amã. E assim começa a história do livro de Ester. A história de Ester é bem conhecida e está registrada no livro que leva seu próprio nome. Aqui nós lemos como a esposa de Assuero, a rainha Vasti, recusou a vontade do rei e foi deposta. Como Ester, que o nome original dela era Hadassa, foi escolhida para substituí-la, quão perverso Amã, que se diz ter sido um amalequita, conspirou para exterminar os judeus por causa de seu ódio feroz pelo piedoso primo de Ester, Mordecai. Como Ester soube da conspiração de Amã e pediu um jejum a fim de apelar ao rei em nome do povo judeu, e como os judeus receberam permissão do rei para se defenderem e assim serem libertados de seus opressores, quanto ao desagradável Amã, todos os seus planos dispararam contra ele, e ele foi enforcado na própria forca, construída originalmente para enforcar seu inimigo Mordecai. Em Provérbios 16:33 diz: a sorte é lançada no colo, mas cada decisão vem do Senhor. Muito se fala sobre o fato de que o livro de Ester é o único livro do Tanar, ou seja, do Antigo Testamento, que não menciona explicitamente o nome de Deus. No entanto, a ideia da soberania de Deus é providência divina. Está claramente implícita em toda a história. À luz deste Nes Nistar, ou seja, milagre oculto da libertação do judeu, Ester e Mordecai ordenaram que Purim fosse observado como um dia de festa e folia e de envio de presentes aos pobres. A propósito, Purim tem esse nome porque Amã lançou a sorte, Purim para determinar o dia em que destruiria os judeus. Ironicamente, Deus demonstra que Ele é o mestre sobre o resultado do acaso em toda a narrativa. Purim, ou seja, na época da diáspora, Purim é celebrado no dia 14 de Adar, um dia após o lançamento dos dados de Amã, que indicou que o dia 13 de Adar era o mais propício para o extermínio dos judeus. É celebrado no dia seguinte, pois foi nesse dia que os judeus conseguiram rechaçar seus inimigos e experimentaram a alegria da libertação. Shushan, Purim, é observado em Israel ainda um dia depois, que é o dia 15 de Adar. A razão para essas datas diferentes do festival de Purim é que os judeus de Shushan travaram guerra nos dias 13 e 14 de Adar e observaram o dia 15 como um dia de festa e regozijo, mas nas outras províncias os judeus travaram guerra contra dia 13 e observou o dia 14 como o dia do regozijo. Os judeus de Israel se identificam com os judeus de Susa e, portanto, sua celebração é chamada de Susan Purim. Em anos bissexto, Purim é celebrado um mês depois, durante Adar II, embora o 14º Adar ainda seja observado durante anos bissextos, como Purim Catã ou Pequeno Purim. Nos tempos modernos, muitas cidades celebraram Purims locais, também chamados de Purim Catã, todos comemorando a libertação da comunidade local de um governante ou grupo antissemita específico. Purim é um momento de celebração por conta da vitória de Deus e da libertação de seu povo. Viva Mordecai! E que Amã e sua espécie sejam frustrados para sempre em suas tentativas de minar aqueles que invocam o nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas em Purim, é na verdade considerado um feriado menor no calendário religioso judaico,
o que significa que não é atendido com as mesmas restrições haláquicas observadas em outros feriados. O principal mandamento de Purim é recitar 3 bênçãos antes de ouvir o Megilat Esther, ou seja, que é o rolo onde está escrito o livro de Esther, recitada durante os serviços na sinagoga, nas congregações, uma noite e outra pela manhã. As 3 bênçãos preliminares são as seguintes: Bendito és tu, Senhor Deus, Mestre do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a respeito da leitura da Megilá. E a outra seria: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Mestre do Universo, que operou milagres para nossos pais naqueles dias, neste tempo. E a terceira bênção é a seguinte: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Mestre do Universo, que nos manteve vivos e nos sustentou e nos trouxe a esta estação. Depois que essas bênçãos são recitadas, o pergaminho de Esther, que nós chamamos de Megilat Esther, ele é lido. E durante a leitura da Megilá, todos gritam, fazendo barulhos altos, quando o nome de Amã é ouvido. Enquanto eles gritam loucamente, sempre que o nome de Mordecai é ouvido, nós podemos ver que eles fazem outros tipos de gritos de alegria, né? Uma experiência meio que selvagem, mas é muito divertido. No final da leitura, uma bênção adicional sobre a vingança de Deus é frequentemente recitada. Mas existem alguns costumes na festa de Purim. O primeiro deles é muito interessante, até porque hoje Purim é uma festa bem alegre, como aquele clima que existe no carnaval, né? É um tempo para lembrar que Deus opera todas as coisas juntamente para o bem, para aqueles que são chamados de acordo com seus propósitos. É também um momento de festas especiais e peças de teatro encenadas por crianças na sinagoga. Se você ainda não viu uma menina vestida de Rainha Esther ou um menino fumegando suas falas como o Rei Assuero, você então está perdendo uma verdadeira obra de arte nesse dia de Purim, quando eles aproveitam esse momento para encenar a própria história. E além de recitar as bênçãos hebraicas e ler o livro de Esther, existem vários costumes associados a Purim, incluindo serviços na sinagoga repletos de diversão. Os serviços na sinagoga são especialmente divertidos durante o Purim. As crianças costumam fazer uma apresentação dramática da história de Esther e durante a leitura do livro em si, todos gritam "Bom!" ou fazem outros ruídos altos quando o nome de Amã então é ouvido, como já falei, enquanto eles aclamam loucamente sempre que o nome de Mordecai é ouvido. E também há outras coisas que podem ser feitas, né? Eles comem um biscoito feito, né, no molde de como se fosse uma orelha, que é chamada orelha de Amã. E são aqueles deliciosos pastéis também recheados com 3 lados, com sementes de papoula ou outros recheios. Algumas pessoas também se vestem com fantasias durante os serviços religiosos de Purim. Mas também em Purim nós podemos enviar presentes para as outras pessoas. E normalmente esses tipos de presentes podem ser porções, ou seja, alimentos pré-cozidos ou doces, né? E também algumas porções que podem ser enviadas para as pessoas necessitadas, né? Que você pode fazer uma tzedakah, enviar comida para as pessoas mais pobres. E isso costuma ser considerado até um mandamento, né? Importante nesse feriado, porque tzedakah, que significa praticar justiça, é uma forma de expressar a nossa gratidão a Deus pelo presente de nossa libertação. Mas em Purim também nós podemos fazer uma refeição festiva, que é chamada de Seudat Purim. É uma mitzvah, ou seja, é um mandamento comer uma refeição especial de Purim. Geralmente após, né, os serviços, o culto que é feito na parte da tarde.
E muitas crianças vestem máscaras e fantasias elaboradas para o jantar. Como em outros feriados, também pode-se acender as velas do Yom Tov, né? E recitar o Kiddush antes de comer. E frequentemente uma halá gigante com passas é assada para a ocasião, visto que Purim é uma época de ironia e diversão. Algumas pessoas apresentam um Purim Seder ridículo, como um rabino do Purim fazendo um ofício, né? A refeição cerimonial e geralmente bagunçando as coisas. Também é costume comer comidas festivas nessa época, especialmente o delicioso Haman Tashem, né? Tahem, que é a orelha de Amã. Mas há uma observação que, de acordo com o Talmud, você deve beber também um vinho, né? Porque o vinho fala de alegria, o vinho fala de vida durante essa refeição, né? E esse vinho ele é tomado porque para que não consiga mais saber coerentemente a diferença entre amaldiçoado, né, o amaldiçoado Amã e o abençoado Mordecai. Isso às vezes é chamado de Adiloiadá, até que você não saiba. Nem é preciso dizer essa tradição, né, que não é obrigatória e, na verdade, não é recomendada para a celebração do feriado, porque nós evitamos, né, beber e nos embriagarmos para não termos a consciência. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá a consciência, né, da alegria, porque o Espírito Santo de Deus é a nossa alegria. Então nós celebramos essa festa com alegria, com brincadeiras, com sorrisos, mas também com muito louvor e conscientes de que Yeshua, ele já venceu todo o mal, ele já venceu o Amã deste mundo, né? Que nós sabemos que é Satã. Então nós não temos que preocupar mais com certos tipos de costumes e padrões mundanos, mas podemos sim nos enchermos do Espírito Santo. Mas é interessante que existe um paralelo entre Yeshua e Purim. Yeshua celebrou Purim? É uma pergunta que se faz, desde que essa festa é uma festa judaica, mas está escrito no capítulo 5 de João que ele estava em Jerusalém em uma festa sem nome. Mas os estudiosos questionaram que festa seria essa, né? Alguns rejeitaram a ideia de que se tratava de Purim, porque é considerado uma festa menor e não um dos Shelosh Regalim, ou seja, as 3 festivais de peregrinação, que é Páscoa, Shavuot e Sukkot. No entanto, nós sabemos que Yeshua celebrou Hanukkah, que está lá no capítulo 10 de João, que também é uma festa menor. Portanto, podemos entender que não há uma priori, né, sobre essa de ser uma objeção, né? Então, de acordo com os pesquisadores sobre essa questão, cronologicamente, a única festa que João poderia estar se referindo é Purim, uma vez que se diz que caiu no Shabat. Isso está em João capítulo 5, versículo 9. Mas a única festa que ocorreu no Shabat entre os anos de 25 e 35 foi de fato Purim, no ano 28. Mas por que este feriado não foi relatado o seu nome? Talvez o Espírito de Deus tenha omitido intencionalmente o nome da festa, porque o nome do Senhor também foi omitido deliberadamente do livro de Esther. Mas, traçando aqui um paralelo entre Purim e Yom Kippur, de acordo com os sábios, qualquer dia marcado por uma libertação especial do Senhor pode ser chamado de Purim. Na verdade, Yom Kippur, que é o dia da expiação, também é conhecido como Yom Kippurim no Taná, que pode ser lido como Yom Kippurim, um dia como Purim. Assim, o dia em que Yeshua se sacrificou na cruz é o maior Purim de todos, pois por meio dele somos eternamente libertados das mãos de nossos inimigos. Essa conexão é trazida pela seguinte vinheta que diz:
Nos dias sombrios de Purim, em 1941, no gueto de Varsóvia, o rabino Kalonimos Kalman, de Piazetzana, sentou-se à cabeceira da mesa, cercado por um grupo de Hassidim macilentos e desanimados, que estavam começando a desamparar. Com a morte pairando sobre suas cabeças, como alguém poderia se alegrar? Disse o Rebbe. No Zohar está escrito que Yom Kippurim significa Yom Kippurim, um dia como Purim. Quer dizer, assim como um Yom Kippur. Quer que você goste ou não, você deve jejuar sob as ordens do santo, bendito seja ele. Então você deve se alegrar em Purim. Mesmo que Satanás corra enlouquecido pelas ruas, você precisa ser feliz. É a vontade de Deus. Mas qual é o significado profético de Purim? Purim é um feriado feliz e cheio de diversão que se regozija com a graça irresistível do Deus de Israel e seu cuidado providencial. E embora devamos nos alegrar com a libertação do Senhor no passado, Purim tem uma dimensão profética que ainda deve ser cumprida em Aharit Hayamim, ou seja, no fim dos dias. O Midrash Esther diz que Purim, ao contrário de muitos dos outros feriados, será celebrado mesmo após a redenção final, após o fim dos dias. Isso ocorre porque a história de Purim, isto é, a fidelidade pactual de Deus e a defesa de seu povo, será magnificada na libertação que leva ao estabelecimento do reino messiânico na terra. Na verdade, a segunda vinda do Messias será considerada o cumprimento final de Purim. Amã é claramente um tipo de anti-Messias, ou seja, Satanás, que deseja ver o povo judeu exterminado de uma vez por todas. No Novo Testamento, sabemos que logo virá alguém que é a personificação desse espírito de Amã, de Hitler e de todos os outros assassinos antijudaicos ao longo dos tempos. Este é o homem do pecado, ou o Messias do mal, que está retratado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que negociará a paz no Oriente Médio e fingirá ser amigo de Israel, mas que no final das contas atrairá e buscará possuí-la totalmente destruída. A tentativa final de Satanás de fornecer a solução final, definitiva, será frustrada, assim como a tentativa de Amã foi frustrada. Seu plano vai disparar sobre sua própria cabeça, assim como o plano de Amã disparou sobre ele. E ele e seus filhos serão todos enforcados na forca, assim como Amã e seus filhos fizeram. Quando Yeshua retornar no final da grande tribulação, ele destruirá o Messias do mal pela palavra de seu poder e fisicamente libertará Israel como seu legítimo Senhor e Rei. O tão esperado Mashiach ben David de Israel será claramente revelado e entendido como o próprio Mashiach ben Yosef, o filho de José. Então, e somente então, Israel experimentará a verdadeira libertação e salvação de Deus. E a alegria daquele Purim será como nenhuma outra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco, que nesse Purim o Senhor possa mudar a sua sorte e que você possa, assim como o povo de Israel que lutou e prevaleceu, que você também possa lutar e prevalecer contra seus inimigos e assim se levantar como um vencedor. E quando nós recebemos graças e bênçãos, o que temos que fazer? Nos alegrar com o Senhor e com aquelas pessoas que estão junto de nós,
Então, celebremos Purim, Hag Samea Purim. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.